Estejamos gratos ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui, neste programa dedicado à nossa tão amada pátria, terra de Santa Cruz. Seja muito bem-vindo ao programa Pátria Amada. Bom dia, meu irmão Levi Santos. Muito bom dia, Márcio. Bom dia, amigos ouvintes. Mais um dia, mais um programa Pátria Amada. Maravilha, coisa boa. E para tornar o nosso dia, caro ouvinte, formidável, a Divina Providência resolveu nos brindar com a presença de um especial convidado, o meu amigo Carlos Alves. Carlos Romeu Alves Antunes, que é representante da Polícia Ferroviária Federal, presidente da Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais e atua ainda como empresário na construção civil. Muito bom dia, Carlos. Bom dia, meu amigo Márcio, bom dia, meu amigo aqui de estúdio. Estamos sempre com informações que a grande mídia não divulga. Compartilhe este vídeo, porque assim você também estará nos ajudando bastante. Se inscreva no nosso canal. É um privilégio estar aqui a seu convite para prestar aí algumas informações daquilo que dentro das minhas possibilidades. Maravilha, Sr. Carlos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Caro ouvinte, levando em conta as atribuições do nosso ilustre convidado, provavelmente você já está imaginando qual será o tema que iremos tratar no Pátria Amada de hoje, certo? E você acertou, trataremos de transporte ferroviário no Brasil. Nossas ferrovias e especialmente seu tão necessário policiamento. Vamos ao nosso assunto de hoje. Bom, e nada melhor do que iniciar essa conversa comentando uma reportagem atual que trouxe à tona o tema das ferrovias brasileiras, mostrando que o nosso governo federal, especialmente o Ministério da Infraestrutura, tem tratado o assunto de maneira séria. Não é isso, meu caro Levi? É isso aí, Márcio. Bom, temos aí uma notícia da reportagem da Isto É. Vamos lá, então? A manchete diz o seguinte: governo quer dobrar transporte de carga por ferrovias, diz o ministro da Infraestrutura. Vamos à matéria, olha só. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que o governo pretende praticamente dobrar o percentual de cargas transportadas por trens nos próximos 8 anos. Abre aspas para a fala do ministro, né? Com o que nós planejamos, a gente tira a participação do modo de transporte ferroviário de 15% para 29% em 8 anos, afirmou o ministro durante palestra. Bom, Márcio, são boas notícias, né? Nós vemos aí um outro meio de transporte bastante lucrativo para a economia do nosso país sendo reativada. Porém, não é só isso, né, Márcio? Exatamente, Levi. O trabalho do governo federal tem sido excelente. Os projetos para um futuro bem próximo também. Porém, definitivamente não basta olhar somente para a infraestrutura. Justamente porque de nada adianta voltar a ter uma baita malha ferroviária, equipamentos de primeira linha, se não voltarmos o olhar e toda a energia para cuidar da segurança desse setor. E eu gostaria de finalmente passar a bola para o nosso convidado, pedindo a ele que, antes de mais nada, nos ajude a entender melhor todo o contexto dessa situação, passando pela história das nossas ferrovias, que acaba por culminar, pelos mais diversos motivos, no estado de um terrível caos, como disse o Levi, que hoje se encontra a nossa malha ferroviária e o seu ambiente cotidiano. Não é isso, Carlos? Isso aí. A gente tem que destacar aqui que tudo começou na Inglaterra, né? Inclusive a criação da primeira locomotiva por uma pessoa muito inteligente. Era analfabeto, mas inteligente. Ele criou a primeira locomotiva e de lá para cá foi um boom na questão do transportes, né? Hoje nós temos aí vários países usando o trem como seu meio de transporte. Vale dizer aqui os Estados Unidos, né? Ele, mais de 60% do que é deslocado em cargas é por trens. Temos aí México, que usa muito trem, a Índia, a China, Japão. Todos os países usam bastante o trem. E o Brasil ficou parado na história por questão de optar pelo transporte, pelo modal rodoviário, porque o modal rodoviário ele permitia bastante empregos, né? Pessoal na indústria da automotiva, na indústria também das peças de reposições. Então, sucatearam um pouco as ferrovias por conta disto. Então, seu Carlos, o que o senhor está dizendo, então, é que foi deixado de lado um grande meio econômico, né? Pensando, então, a curto prazo em uma outra categoria. Né? Então, você tem uma diferença enorme, né? O senhor Carlos pode até me ajudar aqui melhor. Um trem, por exemplo, em uma viagem, ele pode levar até quantas toneladas
de material bruto. O Levi está fazendo uma comparação, né, Sim. das ferrovias, do transporte ferroviário com o transporte rodoviário. Rodoviário, A grande diferença, né? Realmente, a gente tem que pensar na questão do transporte como um bem comum para todos, para todo o país, para todo cidadão, e não a gente priorizar uma categoria, uma classe. Sim. Então, o trem, né, uma locomotiva na linha plana, ela tem potencial de tracionar de 800 toneladas, 1.000 toneladas, mas o pessoal se prevalece um pouco, coloca até 1.500. Então, a máquina no terreno plano, um maquinista só, uma máquina só, puxa 1.000 toneladas. 1.000 toneladas. Você vê, um funcionário pode puxar até 1.000 toneladas, levando então uma carga de um trem, né? Enquanto para você levar aí, por exemplo, essas 1.000 toneladas, abaixo de 40, vamos dizer que um caminhão leva então cerca de 40 toneladas, 40, né? isso, Mais ou menos cerca de 40 toneladas. A questão do transporte desses dois modais, e a gente também deve observar também o aquaviário. O Brasil aí, nos últimos tempos, inclusive com aquela paralisação dos caminhoneiros, ali demonstrou muito bem que o país, a população não pode ficar refém de uma categoria. Ela tem que ter outro escape, né? Uma válvula de escape, que seriam as ferrovias. Lá no Rio Grande do Sul, por conta da paralisação dos caminhoneiros, não faltou combustível para a gente, porque lá tudo é transportado por 3 vagões de combustíveis, né? Mas outros lugares aí ficaram desabastecidos. Então, o governo deve ter olhado por esse lado aí e deve, então, priorizar um pouco mais as ferrovias para que a população não fique refém, por exemplo, de um desabastecimento. O próprio presidente, né, ele disse que nós somos totalmente dependentes, né, dessa categoria, né, dos caminhoneiros. Dependemos apenas de uma situação ou de um meio, nós estamos presos a ele. Né? Se ele parar, tudo para. Se ele andar, as coisas continuam fluindo. Né? Favorece demais para a economia do país, para o crescimento econômico, a gente ter uma malha ferroviária saudável. Não é isso, seu Carlos? Isso. Acho que nós temos 4 fronteiras no Brasil. Temos 4 fronteiras, com a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Sim. E lá o transporte foi interrompido por 2 motivos principais, né? Que foi o grande roubos de cargas, saques e vandalismo, e a manutenção da malha. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, e todo o arroz do Rio Grande do Sul, quase todo o arroz, era transportado por trens ao interior do Brasil, ao centro do país. Inclusive, os próprios produtores, criaram os terminais de carregamento, né? Então, foram abandonados esses terminais, as malhas, e passando tudo para caminhões. Então, isso vem lá na ponta onerar ainda mais o custo da produção. No caso do arroz, lá se transporta arroz, feijão, batata, de tudo. O Rio Grande do Sul produz muito. Então, quando chega lá na mesa do consumidor, chega com preço 30%, 40% mais caro. Sim. E o trem, por ser um transporte duradouro, que barateia os produtos, ele tem esse condão de dar, então, uma economia significativa de todo o produto que se transporta dentro do país. Uhum. É assim que a gente pensa, é assim que eu vejo, é assim que eu fiz o levantamento no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e consegui comprovar isso aí. Então nós temos aí, se o senhor fosse, por exemplo, definir aqui em poucas palavras, o motivo do sucateamento da malha ferroviária, qual o senhor destacaria para nós aqui hoje? Tudo passa pelo voto, né? Política. Peças de reposições, caminhões, tudo viabiliza empregos. Mas é como eu disse, não podemos priorizar um modal em detrimento de outro e que a população venha a sofrer com isso. Né? O governo deve pensar no país como um todo. Né? É assim que a gente pensa, é assim que a nossa associação pensa. Pegando o ponto que o senhor disse, o senhor acabou de dizer que um dos motivos do qual foi sucateado foi os saques que eram feitos, foram os roubos, a entrada de drogas, a entrada de armas. Eu queria que o senhor explicasse melhor para nós como que isso funcionava, o que acontecia por trás do que os brasileiros acham que aconteceu. A malha ferroviária das fronteiras, o transporte transfronteiriço, mais ou menos nas 4 fronteiras a gente poderia, sim, calcular em torno de 400 vagões dia
de transportes das fronteiras para o interior do país. Mas se fossem disponibilizados mais vagões, teríamos mais cargas. Mas as companhias, as operadoras, elas se depararam com os grandes saques e outra com o colapso da malha, que eles olharam para uma malha, vamos dar um exemplo, de Uruguaiana a São Paulo, em torno de 2.000 quilômetros, uma malha que precisa ter manutenção, né? E devido ao grande prejuízo que davam os saques, as cargas, esses dois motivos que fizeram com que eles abandonassem, porque estava dando prejuízo. Porque as seguradoras pararam de agir nas ferrovias, não faziam mais seguros. Uhum. Então, eles tinham enormes prejuízos. Além também de estarem quase comprometidos, ou serem comprometidos com a questão do transporte de drogas e armas, que eram frequentes, né, nas nossas fronteiras. Isso é algo muito sério, né? É sério, muito sério. E hoje, eu posso dizer aqui que aqui no estado de São Paulo, nesse eixo São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná, são transportados ali em torno de 10 milhões de toneladas anos de mercadorias. E aí o seguinte, qual o delinquente, qual o empresário, o mau empresário que queira sonegar, ou o traficante, ou esses operadores do tráfico, qual deles não iria usar a ferrovia se o vagão carrega na origem e descarrega no destino sem ser abordado, sem sofrer fiscalização? Ele transita na ferrovia incógnito, sem sofrer nenhum tipo de fiscalização. Não há um investimento na segurança pública. Então aí a gente entra já no ponto que eu acho que é o mais específico aqui. Nós sabemos que as ferrovias, a malha ferroviária brasileira foi deixada de lado, né? Correto. Nós temos aí cerca de 38 mil quilômetros de malha ferroviária e hoje elas são usadas cerca de 12 mil quilômetros, né? E muito mal usada ainda, né? Mal usada. Sim, fora não só a questão do socateamento, que o seu Carlos falou, a questão da segurança, você citou, o seu Carlos citou o trânsito de drogas, tráfico de armas, né? E também a questão da sonegação de impostos também, né? Isso, a grande sonegação. Para dar um exemplo, o Rio Grande do Sul, isso é de apavorar, né? O Rio Grande do Sul, quando transportava arroz por trens, eles emitiam nota de 10% do que transportavam. Olha só. Toda a safra, 10%. Então, aí vocês podem calcular o prejuízo. Então, muitas vezes eu trabalhei na ferrovia, eu aprendi vagões, eu estava lá. Eles transportam, o vagão é transportado através de um conhecimento. Às vezes, o maquinista nem sabe o que ele está tracionando, né? O agente de estação olha o conhecimento, o vagão está vazio, embora ele esteja carregado, ele vai para o destino, embora esteja constando na nota como vazios. Então, hoje, eu tenho a certeza que das 10 milhões de toneladas que é transportada de mercadorias, eu acho que 10% do total paga o imposto, o resto não paga. Eu não tenho dados sobre a questão dos grãos, que os grãos são em torno de 20 milhões. O grão é mais sazonal, né? Uhum. Mas eu acho, nos grãos eu não tenho tanta certeza, não tenho esses dados. Mas uma coisa também que hoje estão usando muito nas ferrovias é o tal de bags carregado dentro de containers. E o containers no país é o maior vilão, é o que transporta tudo longe dos olhos, né? Então as ferrovias transportam containers com os tais de bags, com soja. Então, ele é descarregado do trem, colocado no navio e vai para o destino. Não tem como fiscalizar se é um bag de droga e arma ou se é de soja. Sim. Então, olha o risco, né? Então, fica fácil de transportar qualquer coisa dentro de um trem sem sofrer fiscalização. Não tem polícia. E o governo, eu estava falando com o ministro, com o secretário executivo do ministro Moro, Dr. Pontel, e eu falei na questão da polícia e ele me disse que a polícia ia dar despesa. Eu disse, ministro, se colocar a polícia ferroviária a trabalhar, funcionar imediatamente, os cofres públicos vão recolher muito imposto. Com certeza. Não, se 10% é o que é colocado em nota, nós temos aí, então, 90%. 90% que é transportar não paga imposto. Exato. Então, só esses 90% provavelmente já cobriria ali a folha de pagamento, acredito que da maioria, pelo menos, né, da grande... Isso. O que for que pode ser arrecadado nas ferrovias em impostos, pode prover as 3 polícias federais, né? Armamento, viatura. Exato. E até aproveitando esse gancho do seu Carlos sobre as polícias, né?
Só para contextualizar as pessoas, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre essa questão, porque acho que a maioria dos brasileiros sabe. Existe uma confusão aí em relação à Polícia Ferroviária Federal, então pouca gente entende o que acontece, né? A gente sabe que foi com Dom Pedro II, né, junto com a criação da malha ferroviária do Brasil, ele criou a polícia, que na época era chamada dos Caminhos de Ferro, né, seu Carlos? Polícia dos Caminhos de Ferro. Que era formada por agentes públicos federais, certo, vinculados ao Estado, correto, com relação de direito público, exercendo por imposição de direito, pelo decreto 641 imperial, né, o poder da polícia em atividades, atos como preventivos, investigativos, repressivos, de policiamento, né, patrulhamento ostensivo, que desde os primórdios só podiam ser exercidos por quem fosse agente público, né? Isso. A polícia foi criada em 1852 e ela foi regulamentada em 1857 pelo Decreto-Lei 1930 e encontram-se vigentes. Então ali a gente tem toda a disposição das atribuições da polícia. Como eles transportavam muito ouro negro, que era o café e fumo, as composições sofriam ataques, então ele criou a polícia para proteger essas cargas. Então foi a primeira polícia especializada do Brasil. Então até hoje está valendo o que aquele homem plantou no Brasil. Né? E as autoridades hoje não conseguem enxergar isso aí. Então a ferrovia precisa de segurança para poder transportar as suas cargas, né, sem serem saqueadas. Né? Hoje, mais precisamente na década de 70, 80, 90, a polícia ferroviária foi mantida amarrada, cega e muda por antigos governos que proibiram até fiscalizações de vagões. Né? Eles não permitiam fiscalizações, eles não queriam fiscalizações de vagões, porque gente da alta cúpula do governo, grandes empresários e também da empresa ferroviária, a Rede Ferroviária Federal, funcionários do altos escalões se locupletavam das ferrovias para transportarem cargas, né, contrabandos, descaminhos e tudo mais dentro do país. Então não permitiam a fiscalização da polícia. Ela foi neutralizada. Então, alguns governos que antecederam a esse do Bolsonaro, eles faziam de tudo para não regulamentar a polícia, para não estragar o negócio deles, né? Inclusive, o Temer tentou destruir a polícia aí com 2 canetaços, porque a gente vê que hoje você vê que foi um presidente corrupto e que muita gente, amigo dele, usa as ferrovias para transportar seus ilícitos. Então, ele não queria polícia. Então existiu interesse próprio na causa. Interesses pessoais, né? Isso me leva... não tem como eu não pensar nas questões que a gente conhece, até já comentamos sobre isso aqui um pouco, e prometemos falar só sobre isso, que é o Foro de São Paulo, né? Que a gente sabe que existe aí um narcotráfico gigantesco, né? Das Farc, com partidos de esquerda formados, que formam ali o Foro de São Paulo. Então, eu não sei se eu estou errado, se eu me corrija, seu Carlos, mas esse trânsito aí livre pelas fronteiras de drogas e armamentos deve ter favorecido demais essa indústria ilegal aí, né? O que eu tenho conhecimento, assim, que eu sou mais operacional, né? A Argentina, não querendo aqui falar desse país, mas o pessoal fazia o seguinte, eles iam no Paraguai, compravam o que eles queriam lá e traziam por caminhões pelo interior da Argentina. Tu vem com R$50 na carteira, tu atravessa o país dando R$50 para ele e tu traz o que quiser. Aí tu chega na fronteira aqui, uruguaiana, tu carrega o vagão e como não tem fiscalização, né, nas ferrovias, vai até o centro do país. Claro, hoje está abandonado o transporte fronteiriço, mas ele vai ser retomado. O governo está aí prometendo que vai retomar. Então, as armas e drogas que advinham de outros países estouravam lá nos grandes centros, indo para os morros, para as mãos de traficantes. Então, o que adianta a polícia ir lá prender 100 fuzis se entrava 1000 por um vagão? Então, eu até fiz um comentário, mandei uma manifestação lá para a Comissão de Combate ao Crime Organizado. Eu disse para eles para observar a questão da polícia ferroviária agora na retomada dos transportes, que não se pode enxugar com gelo a situação, né? Os policiais vão enxugar gelo lá no Rio de Janeiro, São Paulo e outros grandes centros, se deixarem as fronteiras abertas, né? Sem fiscalização, sem policiamento.
Seu Carlos, para a gente poder aqui retomar o fio da meada, existe essa proposta de investimento do governo Bolsonaro, né? Como o senhor acabou de dizer aqui agora. Qual é o motivo da PFF ter sido abandonada e o porquê ela ainda não foi ativa, sendo que ela está resguardada pela Carta Magna, pela Constituição Federal de 88, o porquê? Houve uma grande discussão aí, inclusive foi um dos motivos da não reestruturação dessa polícia. O pessoal, os antigos dirigentes, representantes da nossa polícia, por ocasião da extinção da rede ferroviária federal, então foi criada duas subsidiárias e uma principal, que deve ser citada, que é a CBTU, que faz o transporte metro-ferroviário. Então, o pessoal que saiu da rede ferroviária federal foram absorvidos pela CBTU. E lá na CBTU existiam os empregados públicos encarregados da segurança operacional. Então, todos se acharam que eram polícia, que todos deveriam entrar na polícia. E empregado público, ele não é servidor público, ele teve a sua chance na data de 88. Ali houve a transposição de modelos, né? Seletista para estatutários. No caso da rodoviária, ela passou os policiais do DNR para policiais rodoviários federais. Deveria ter acontecido o mesmo com a polícia. Exatamente. Mas, em vez de levar um efetivo da Polícia Ferroviária Federal, quiseram colocar um efetivo também de metroviários, que é inconstitucional. Então, foi um dos motivos da parada, né, dessa discussão. Hoje nós estamos debatendo esse assunto. Eu acho até que o país, os governantes, não deveriam permitir que a própria Constituição fosse judicializada, né? Como é que pode a Constituição ser colocada em dúvida? Exato. Não pode. Ela é explícita, né? Ela é explícita. Expressa e explícita. Ela não tem pra onde correr. Ela não pede nem solicita, ela está determinando. Está ali escrito, tem que cumprir. Então, quando o presidente lá jurou que vai cumprir e determinou seus ministros que cumpram, né, então ele deve observar essa questão, porque eu digo sempre, eu estou defendendo a minha categoria, os meus policiais, os nossos direitos de policiais. Agora, a reestruturação compete ao governo federal e a fiscalização dessa omissão compete ao Congresso Nacional. Ele tem que ser provocado para tomar as medidas necessárias para obrigar o presidente a cumprir as suas atribuições. Agora, estamos aí com o processo na Justiça, estamos discutindo, temos ganho de causa, temos uma tutela deferida para ser julgada no STJ, que eu acredito muito nessa corte, é uma corte imparcial. Eu tenho acompanhado os trabalhos deles, eu acho que nós vamos ter uma sentença favorável lá. Então, o governo hoje está dizendo que não tem dinheiro nem para pagar a comida dos soldados do Exército, né? Aí eu fico preocupado com a questão da nossa polícia. Mas acontece que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela tem uma reserva estratégica para atender esse tipo de compromisso. Mas, além do mais, as companhias, as operadoras do transporte ferroviário, eles já conversaram com o Ministério da Justiça e se colocaram à disposição do governo para prover a polícia com armamento, viatura e locais físicos para abrigar esses policiais em seus postos. Eles ofereceram tudo. A única ressalva que eu fiz é que nós devemos, aliás, observar a questão da impessoalidade. Nós vamos atuar, vamos revistar trens, temos pouco efetivo? Temos para atender as fronteiras de imediato, depois se abre concurso. Exatamente. Mas vamos fiscalizar e, embora a empresa fale, né, argumente que vai atrasar a composição no seu trajeto, pode atrasar, mas tem que ser fiscalizada. Entendi. Então, assim, para que fique claro para o nosso ouvinte ou o nosso público, né, o telespectador, qual é o impasse que impede que se ative logo, de fato, a Polícia Ferroviária Federal? Qual é esse impasse jurídico? Nesse momento seria mais uma vontade política. É mesmo? Vontade política. Administrativamente, o presidente Bolsonaro, através do Ministério da Justiça, ele pode editar uma medida provisória, recepcionar o pessoal que tem direito e reestruturando o departamento. Exato. E a Polícia Ferroviária Federal, ela, por estar na Constituição Federal, já é suficiente prova para a gente afirmar de que
os policiais ferroviários federais foram recepcionados pela Constituição Federal. Falta a regulamentação, que pode ser feita por medida provisória. Isso, não é isso? Isso aí, medida provisória e decreto, simplesmente... Então talvez seja mais simples do que a gente imagina, né? É bem simples. E o próprio judiciário, como o seu Carlos falou, vem nessa linha, já está mostrando aí qual é o entendimento, eles vêm ganhando a causa, né? Instância após instância. Né? Então, mesmo que às vezes um poder queira esperar o outro, né, uma sentença transitada e julgada, isso é por pura escolha, porque não tem necessidade disso. Por isso que o seu Carlos fala que é por vontade política, né? Eu queria ressaltar aqui, e eu falei algum tempo depois, na questão do veto lá do presidente Temer contra a nossa polícia fazer parte do SUSP e integrar a estrutura básica do governo. Sistema Único de Segurança Pública. Né? Então ele vetou e o argumento dele foi que ele foi aconselhado pela Casa Civil e a AGU. Mas esse presidente, ele faltou com a verdade, porque a advogada-geral da União, eu estive com ela várias vezes, e ela era a favor de regulamentar a polícia, de estruturar a polícia, porque ela reconhece constitucionalmente esse direito, né? Então, ela aconselhou o presidente a vetar a guarda portuária por não estar na Constituição, mas que a Polícia Ferroviária não poderia sofrer veto, porque ela está na Constituição. Então, ele não pode. E eu digo aqui que a Constituição Federal ela está acima do presidente, acima das suas vontades, acima dos seus interesses, dos nossos interesses pessoais, né, institucionais. Ela é o que dá o condão. Ela é a base de tudo, então tem que ser obedecida. Então o presidente, inclusive a advogada ficou muito constrangida por ser usado seu nome, ela foi usurpada na sua função, né? Não aconselhou o presidente e ele disse que ela tinha aconselhado. Presidente Temer, né? Isso aí nos deixou muito triste e a gente fica, às vezes, até desacreditando na nossa classe política. E a gente está com uma esperança muito forte de que o governo Bolsonaro possa resolver essa situação que já vem se arrastando há décadas, né? Se arrastando com todas as forças, né? Porque é incabível, é inconcebível pensar que algo que está na nossa Carta Magna não ser praticado. Então a gente vê, por exemplo, o senhor citou a segurança coaviária, né? Como exemplo. Então aqui não era para estar instituída pelo fato de não estar na Constituição, está instituída. Certo. Já a que está na Constituição não está. Então a gente vê aí uma certa contradição quanto ao cumprimento das leis, né? Então isso acaba sendo, de certa forma, algo triste a se pensar, né? Infelizmente. Eu gostaria até de pedir para o seu Carlos para ele comentar um pouquinho sobre uma nota técnica que foi elaborada pelo Ministério da Justiça, à época nem era o Ministério da Segurança Pública ainda, acho que foi o último estudo que eles fizeram, de um grupo de trabalho sobre isso, que dizia o seguinte, ela é bem curtinha, ela cita a necessidade de haver medida infralegal por parte do Presidente da República para a efetiva criação do Departamento de Polícia Ferroviária Federal, e aí isso aqui é uma questão, sugere um novo estudo de viabilidade, isso daí já é a questão burocrática lá, desnecessária, né? Mas, e dizendo que atualmente a Polícia Ferroviária Federal não existe de fato somente de direito, pois não há o órgão fisicamente formado e não existe quadro de funcionários e não existe cargo público provido de policial ferroviário federal, perdão. Isso aí foi disposto pelo Ministério. Exato. É ele que tem a obrigação de fazer. Exato, concordo. Esse departamento, porque, só para deixar mais claro para o ouvinte, a recepção dos policiais ferroviários federais, ou seja, a regulamentação dessa categoria, também engloba, dentro do pacote está também a criação do Departamento de Polícia Ferroviária Federal. É isso aí. Mas eu queria também aqui, voltar um pouquinho ao assunto aqui, sobre a questão dos impostos. Sim. Hoje você fala, a Operação Lava Jato, ela arrecadou aí mais de 2 bilhões, questão lá da Petrobras, dos desvios de verbas, né? E eu gostaria de citar as ferrovias, em 40 anos sem fiscalização, caberiam algumas Petrobras aí dentro. Olha só. Eu calculo aí que 2, 13 bilhões é por ano nas ferrovias. Tu soma isso por 40 anos, olha os recursos que foram pelo ralo. A gente está tendo uma noção aqui do quanto de dinheiro que tem sido jogado no ralo, né? Quanto de dinheiro que não tem sido arrecadado, né? Dinheiro que deveria ser arrecadado de forma legal, não tem sido por negligência do governo. Infelizmente,
negligência do governo. Então, daí a gente pode ter uma base do que está acontecendo, né, seu Carlos? Então, aí, voltando ao assunto aí do Ministério, aí, que falou o nosso amigo Márcio, Sim. então o governo veta uma coisa que ele deveria prover, deveria promover, deveria fazer. É interesse público uma segurança nas ferrovias, o bom andamento desse modal, desse transporte, para o bem público. As ferrovias foram criadas pelo Dom Pedro II como um fim social, quer dizer, dar acesso a todo brasileiro, a toda pessoa que quiser transportar a sua mercadoria, o seu objeto, com menos custo. Eu calculo aí que a ferrovia pode ter aí um desconto de até 50% no transporte de carga, porque é muito barato o transporte ferroviário, é muito duradouro um vagão, né? Para você gastar aí uma roda de vagão e um trilho leva muito tempo, o que não acontece com o caminhão. Hoje nós temos aí as companhias, as operadoras, voltadas para o transporte de grãos. Eles estão bem equipados ali na questão de São Paulo, ali Paraná, São Paulo, a produção de grãos para o Porto de Santos. Inclusive, eles construíram uma malha que vai e uma que vem, com 2 bitolas, 1,60 e a milímetro. Então, 2 tipos de locomotiva, 2 tipos de vagões, que em tempo de safra são 15 trens que descem e 15 trens que sobem. Ali eles estão operando, porque é um bate e volta, um bate-bola, né? Sim. 400, 500 quilômetros, vai para o porto, volta o trem vazio e tal. Já na região lá do Rio Grande do Sul, porto de Rio Grande, a malha não tem uma manutenção, anda muito devagar o trem. E o pessoal lá prefere o caminhão, porque não existe caminhão suficiente na safra, então eles usam o trem. Se tivesse caminhão, eles não usariam o trem. Por quê? Porque o caminhão carrega de noite, no outro dia descarrega na mesmo horário noturno, ele está lá na origem para carregar de novo. E o trem não, leva 6, 7 dias um vagão para ir, descarregar e voltar. Então não há um investimento quanto à infraestrutura. Né? A infra, então, é o que eu falo, eles não fazem manutenção, não tem como o trem imprimir uma boa velocidade, aí vai lá o saqueador, abre as comportas, tira os grãos, e por aí eles têm prejuízo. Então temos todos esses problemas aí, né? E hoje vale aqui dizer que essas empresas estão usando verdadeiras milícias nas ferrovias, né? Pessoas armadas na área pública fazendo segurança, embarcados em trens. Sim. Uma coisa completamente descabida, Olha esdrúxula, né? Se tem uma Polícia Ferroviária Federal pronta para fazer isso, né? Infelizmente, talvez ali o empresário, né? A pessoa que tem o seu negócio no agronegócio, né? Infelizmente, está tendo que resolver de outro jeito. De outro jeito para poder transportar. Isso aí. E seu Carlos, existe aí alguma conversa com o governo federal atual? Assim, em que pé está essa questão da parte do executivo? Se tem alguma reunião marcada, eles estão dispostos a te ouvir? Como está isso aí? Do tempo que tu estava lá, mudou um pouquinho. Mudou, né? Tá difícil o acesso lá. Mas eu estive falando uma agenda lá com o secretário executivo, Dr. Pontel, mas com o ministro Moura eu ainda não consegui, porque ele está numa esquiva. Talvez eles estejam esperando uma decisão judicial para serem obrigados a cumprir com suas obrigações. Sim. Mas eu penso que o Bolsonaro, eu estive falando com ele 3 vezes, e ele me deu a palavra para mim, para minha polícia, que iria resolver a situação porque seria de pouco impacto aos cofres públicos. Olha aí. E eu expliquei para ele que a polícia vai arrecadar imposto, ela se paga. Então, como eu disse para o doutor Pontel, doutor Pontel, o senhor está falando de despesa. Polícia não é despesa. Polícia tem que ser vista como investimento. Exatamente. Né? Qualquer um que queira ter um fruto de um trabalho feito, ele vai investir. Né? Então, investe na polícia e arrecada impostos. A rodoviária, por exemplo, eu estive falando com o pessoal da rodoviária, eles estão com um déficit de 8 mil homens, né? Mais ou menos. Então, a polícia rodoviária poderia ter mais poder para fiscalizar também carga nas rodovias, para poder também ajudar a arrecadar impostos, além da Receita Federal. A polícia agir como um todo para arrecadar impostos, combater o sonegador. Perfeito. O nosso tempo tá ficando curto, né, Márcio? Então, seu Carlos, é o seguinte, eu queria tirar uma dúvida aqui que eu acho que é imprescindível, porque eu procurei na internet, não consegui achar em lugar nenhum quando eu estava estudando sobre o assunto. O que entra pelas fronteiras que causa tanto perigo ao ponto de ser ali o principal ponto de efetivo, a princípio, a ser instituído? As fronteiras ali, quando eu trabalhei em Uruguaiana, trabalhei em Santa Maria, que é um entroncamento ferroviário.
Ali o pessoal, eles usam de diversos artifícios para transportar o que eles querem. Vou citar um exemplo. Certa feita, a gente recebeu uma denúncia que vinha uns containers com carga, com descaminho, contrabando. Então, nós chamamos a Polícia Federal, retiramos os vagões do trem e as notas continham ali com arroz. Me lembro até hoje, era R$30 mil cada container. Nós abrimos os containers e lá dentro tinha o tal de veneno, o tal de Roundup. Então, foi calculado em R$1 milhão cada container. Então, é imprescindível que a Polícia Ferroviária fiscalize o que vai entrar pelas fronteiras. Outra coisa, a Argentina é um país que compra muito carro do Brasil. As peças de reposições iam tudo por ferrovias, né? Hoje vão por caminhões. O Porto Seco de Uruguaiana, como exemplo, o pessoal da Receita não consegue fiscalizar as cargas de caminhões. Hoje os senhores têm notícia que um caminhão foi abordado lá em São Paulo, no Rio, com 500 quilos, 1 tonelada de maconha, cocaína. Como é que esse caminhão chegou lá em São Paulo? Porque ele entrou pela fronteira. E como a Polícia Rodoviária tem vários postos abandonados por falta de efetivo, então fica fácil transportar pelas rodovias também. Então eu deverei participar como convidado da Comissão do Combate ao Crime Organizado e eu vou fazer as disposições lá para eles. Que coisa boa. Então, além desses contrabandos, existem drogas, né? Existem armas. Entra então, de tudo. O que tu imaginar entra. Né? Inclusive, acho que vale ressaltar aqui, numa certa pesquisa que eu fiz, tem mais de 6, praticamente 8 anos, que a Receita não consegue fiscalizar um vagão. Então, não existe uma fiscalização de fato sobre o que entra pelas fronteiras, pelas ferrovias, né? Então, é um caso muito sério. Necessitamos da ativação da Polícia Ferroviária Federal. Precisamos de uma segurança pública, um investimento na segurança pública ferroviária. Sim. Eu queria aproveitar, antes de encerrar, e me despedir aqui do nosso caro ouvinte, do seu Carlos, de você, Levi, fazer um apelo aqui, então, para o governo federal. Né? E eu falo aqui como cidadão, eu falo aqui como alguém que ama o meu país e alguém que tem muita esperança no governo Bolsonaro. Né? Quem acompanha o nosso programa aqui sabe disso. Por favor, fiquem atentos, voltem os seus olhares para a Polícia Ferroviária Federal. Foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro para o seu Carlos Alves. Correto. Vamos lembrar disso. Correto. Então, eu sei das dificuldades que existem, são muitas demandas, ainda mais que o Bolsonaro nosso presidente pegou um país totalmente quebrado, né? Então, mas isso é fundamental, como esse programa tentou mostrar aqui hoje. Então, assim, o governo Bolsonaro está cuidando das coisas fundamentais e a Polícia Ferroviária Federal é fundamental. Então, como brasileiro, eu faço um apelo, nós aqui do Pátria Amada fazemos um apelo para o governo Bolsonaro. Olhe com muito carinho a Polícia Ferroviária Federal. Vocês conseguem. O presidente Bolsonaro é um homem de coragem. Ele não tem rabo preso, ele age mesmo. Ele vai contra a corrente do sistema, da grande mídia. Então, fica a esperança. Seu Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, aí foi um prazer estar aqui. Foi uma honra tremenda, né? A gente está tentando já esse encontro já tem um tempo, né? Isso aí. Sempre que vier a Brasília, nos avise, que a gente possa já conversar mais. Convidado a estar conosco, né? Ainda tem muita coisa para se aprofundar, né? Mas eu quero agradecer aqui, viu, por essa oportunidade também, Márcio, por poder aprender mais aqui. Acredito que foi primordial que nós ouvimos aqui hoje sobre a necessidade, né, de darmos mais atenção sobre as ferrovias brasileiras no que diz respeito a tudo, né, na economia, no investimento na infraestrutura e na Polícia Ferroviária Federal. Maravilha, somos gratos a Deus por essa oportunidade. O senhor quer deixar alguma consideração final, seu Carlos? Eu queria agradecer todos aí, vocês, pelo convite e também saudar todo o pessoal, os ouvintes da tua rádio aqui, Brasília, em torno, onde ela alcança. Foi um privilégio estar aqui fazendo essas argumentações aqui sobre essa nossa polícia. Que coisa boa. A gente vai editar um vídeo, né? Vamos lembrar os caros ouvintes, a gente vai colocar um vídeo lá no nosso canal. Entre no YouTube e no campo de pesquisa digite Honestidade Intelectual. Aí você vai encontrar lá o nosso canal, né? Eu acredito que em uma semana no máximo a gente já coloca esse vídeo no ar, pra gente fazer circular pelas redes sociais, que chega ao presidente, né? E é isso, vamos torcer, vamos entregar nas mãos de Deus. Muito bem, meu raríssimo ouvinte. Infelizmente chegamos ao final de mais um Pátria Amada. Fica aqui a nossa mais pura e sincera gratidão a você que gentilmente esteve conosco até agora. Não deixe de continuar sintonizado na Rede Imaculada, emissoras associadas e web rádio, essa rede tão especial que transmite a paz pelas ondas do rádio. Até o próximo sábado, às 10 horas da manhã, estaremos aqui com você, se Deus quiser.